conhecimento, mais gosto pela tua palavra, pelo estudo da tua palavra, Senhor. Que realmente a gente possa estar crescendo juntos aqui em unidade, que a gente possa estar agregando um na vida do outro e que a gente possa estar aprendendo, Senhor, com o teu Espírito Santo nesta manhã. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então tá, meus queridos irmãos. Na última aula ali, a gente falou que a gente fazia a correção do exercício, tá? Durante a semana eu coloquei ali no grupo trechos de uma meditação que eu fiz na segunda ou no domingo, não me lembro agora, que era para vocês terem uma ideia de pelo menos como eu faço os meus registros, as minhas meditações, tá? Não quer dizer que vocês têm que fazer igual, mas foi só uma base para vocês entenderem mais ou menos um pouquinho daquilo que a gente falou na aula. Eu compartilhei com vocês ali o texto que eu havia meditado. E então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a correção dos exercícios da última aula, tá? Tá aparecendo aqui na tela para vocês. E eu queria um voluntário para responder a primeira pergunta. Quem é que vai responder para a gente aí? Fizeram esse exercício? Eu não fiz. Não fez? Beleza, vai fazendo agora. Conforme o pessoal vai respondendo, tu já mete a caneta aí. E aí, quem é que vai responder pra gente? Não se acanhe, hein? Cadê o lápis? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu vou escolher alguém aqui, hein? Vou escolher. O que vocês escreveram ali? Não tem resposta errada, hein? Não preciso ficar com vergonha de, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que a galera vai... O que vai achar de mim? Aqui a gente não tá nas aulas do MEC, tá? Não precisa se preocupar com isso. Eu posso responder, então, se ninguém vai responder. Claro, começa respondendo aí que o pessoal já vai ver como é que tu fez e já vão engatar aí a primeira. Bora lá. Então, ali, em sua opinião, porque o Senhor disse a Josué que ele deveria ser forte e corajoso para seguir sua palavra e meditar nela, eu coloquei assim, porque adversidades viriam e ele, como líder daquele povo, deveria estar fortalecido na palavra para não vacilar nos momentos que viessem os conflitos e ele tivesse que tomar decisões. Show de bola. Alguém mais quer contribuir com essa primeira resposta? Ninguém? Vocês não estão dormindo aí, né, pessoal? Vocês têm que se ativar. Eu já fiz a aula um pouquinho mais tarde pra gente não... Uma coisa também é porque, querendo ou não, como ele estava acompanhando Moisés ali, né? Ele viu que Deus meio que proibiu aí a geração de Moisés de pisar na terra prometida justamente porque não confiaram na palavra dele, né? Então, ele disse, para não acontecer a mesma coisa, então, seja forte, obedece que eu vou te levar à frente. Ele já sabia como é que funcionava e tocou o barco. É, isso aí. Show de bola. Mais alguém ou vamos para a segunda? Vamos para a segunda pergunta ali. A gente lê algumas, quem não fez já vai pegando o fio da meada, já vai respondendo ali na apostila. Quem é que pode responder a segunda para a gente aí? Alguém? Olha, ele pergunta, né? O que o Senhor queria dizer com não cessar de falar e meditar dia e noite? O que vocês acham a respeito disso? Bem barbadinha essa daí. Queria dizer para ele dedicar várias horas do seu dia ao estudo da palavra e o relacionamento com o Espírito Santo em sintonia dia e noite com o Senhor. Ah, que lindo. Obrigado, Vitória. É isso aí.
Mais alguém? Então aqui, ó, a segunda pergunta ali, ó, foi qual foi o primeiro texto que o Senhor levou você a meditar após essa lição? Eu coloquei ali para vocês no grupo uma pequena parte da minha meditação, que é basicamente, tá? Eu sempre tem pessoas que não escrevem assim, eles falam com o Senhor em relação àquele texto e não registram. Eu gosto de registrar quando eu faço as meditações, tenho algumas coisas que Deus traz para mim. Então eu gosto de fazer a meditação e deixar registrado até para eu lembrar depois de algumas coisas que eu tive que ajustar no decorrer da minha caminhada. Essa daqui acaba sendo, né, uma pergunta bem pessoal. Se alguém tiver a fim de responder, meditei no versículo XYZ e Deus falou isso e aquilo comigo, fica à vontade. Precisamos de voluntários aí. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui sobre o novo nascimento, cruz e graça. Novo nascimento, mas como assim? Como é que eu vou nascer de novo? Se eu já nasci, já saí do ventre da minha mãe, como é que é esse negócio aí? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, tá? Todo mundo aqui, em algum momento, alguém falou de Jesus para vocês e vocês fizeram uma oração de entrega, entregando a vida para Ele, né? Às vezes a gente chega o primeiro dia na igreja, o pessoal às vezes tem aquele momento lá, às vezes no final do culto, que acaba fazendo esse convite para a gente fazer a nossa oração de entrega. E aí a gente vai lá, faz a oração, pelo menos comigo. Eu cheguei primeira vez na igreja, fiz a oração, não entendi muito o que eu estava fazendo, né? O que é esse negócio de entregar minha vida para Ele, nascer de novo, mas eu fiz, né? Eu estava lá, né? A pressão das pessoas que me convidaram também, mas tudo ajuda. A gente precisa de alguém para dar aquele empurrãozinho inicial na gente, né? Então eu fiz essa oração de entrega lá. E depois disso começou uma caminhada com Jesus. Começou uma mudança de hábito, uma mudança de rotina, uma mudança de comportamento que me levaram a entender um pouco mais do que era ter dentro de mim o Espírito Santo, ter dentro de mim Jesus. Ali na nossa apostila ele vai falar um pouquinho sobre o que é o novo nascimento, né? Tem toda a questão que eu estava falando para vocês, e tem um texto base ali, que é aquele acho que está aqui embaixo, que daí a gente não precisa... Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, João 3:1-15 aqui, ó. Esse versículo aqui, ó, ele traz pra gente um relato de um diálogo entre Jesus Cristo e um dos caras mais inteligentes da época deles, que era o Nicodemos lá. Ele era um judeu e ele ensinava da palavra de Deus, ele era um mestre lá no povo dele, ele tinha um conhecimento bem extenso, né? Então, quando ele viu ali Jesus Cristo falar aquela parada de ter que nascer de novo, entrar para... E aí ele faz uma pergunta ali que a gente fica pensando, né? Nós hoje, será que a gente faria uma pergunta dessa? Será que a gente não entenderia? A gente tem que imaginar que isso é uma época no qual muitas coisas básicas não se entendiam, né? Nem a questão da gestação, processo gestacional, sabia-se o tempo, mas não sabia mais profundamente como tudo acontecia. Então ele teve um espanto, né, quando ele escutou isso, falando que tinha que nascer de novo, e ele faz uma pergunta ali para Jesus, né?
Eu vou ler o texto aqui, ó, que ele é bem importante, tá? Apesar dele estar na tela aí. Ali ele vai dar uma contextualizada. Opa! Pera aí. Vamos... Beleza. Aqui. Ele faz aqui, ó, esse questionamento aqui, ó. Como pode um homem nascer sendo velho? Uau, essa pergunta aqui foi assim, ó, uma das coisas que quando eu lia isso, o texto, quando eu comecei a estudar a palavra, eu fiquei pensando, poxa vida, como é que ele me faz essa pergunta? Mas depois eu comecei a entender o que ele estava, o que poderia estar por trás dessa frase. E eu comecei a pensar em algumas meditações que eu fiz, né? Às vezes a gente acha que a gente está muito velho para algumas coisas da nossa vida, né? Que a gente já sabe demais, que são poucas pessoas para ensinar a gente. Tem poucas pessoas aí na Terra para estar ensinando a gente, porque a gente já sabe demais, que era o caso dele, um cara que tinha uma instrução elevadíssima na palavra de Deus, e aquilo ele se espantou, né? Porque ele se imaginava assim, você já deve ter ouvido aquela expressão, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Ou se o cara tem uma vida conturbada, uma vida que, vamos dizer assim, bem distante de Deus, dos seus princípios, porque às vezes a gente não vai numa igreja, a gente não conhece a palavra de Deus, mas eu conheço inúmeras pessoas, e vocês também que têm princípios de Deus e que não conhecem a Deus, mas têm os seus princípios. São pessoas corretas, honestas, né? E isso me fez pensar muito assim que inúmeras vezes eu conversei com pessoas de um pouco mais de idade e eles me falavam isso, não, eu sempre fui na igreja X, eu sempre fui católico, eu sempre fui espírita, algo nesse sentido, e agora eu já estou muito velho para mudar. Eu ouvi isso muitas vezes, estou muito velho para mudar. Mas eu já falei para vocês aqui, eu não tenho mais compromisso com o erro, né? Se eu vejo que algo está errado, eu assumo, mudo e vou de novo. Não fico me mantendo naquela questão assim, não, eu fiz isso, agora está feito e bola para frente, eu não vou mudar porque eu sempre fiz assim. As coisas sempre foram assim. Acho que a gente precisa sim olhar, ver o que a gente fez de errado, assumir isso e mudar. Bola para frente. Então ele fala assim, ó, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer. Olha o que ele estava entendendo quando Jesus estava falando para ele, né? Jesus falando de uma frequência aqui, ó, muito mais alta que ele, e ele aqui embaixo aqui não tinha uma conexão. Daí olha só que legal isso daqui. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Do Espírito é espírito. Não te admireis se te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isso? Respondeu Jesus, tu és mestre em Israel e não entendestes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Bem comum, né? É bem comum as pessoas verem a gente numa caminhada com Deus, mudando os nossos hábitos, a gente começa a falar do nosso jeito para Deus e eles não conseguem entender. Eles fazem que nem o Jesus estava falando aqui. Vocês estão vendo a gente falar da verdade, vocês estão vendo os nossos testemunhos, mas vocês não aceitam. Vocês não têm não queima ainda dentro de vocês. E o que a gente precisa fazer para que isso queime dentro das pessoas? Orar por elas, ter uma vida ou uma parte do nosso tempo dedicado a fazer isso, a estar falando de Jesus. Mas eu tenho que determinar um tempo do meu dia para estar falando dele.
Mano, eu falo o tempo todo, em todo lugar, com todo mundo que eu converso, eu falo sobre isso. Reunião de trabalho, em vários lugares, todo o tempo eu falo. Porque a gente não, as pessoas querem ouvir isso que a gente já tem. E a gente só tem que colocar para fora isso. Então aqui, ó, ele deixa bem claro, Jesus deixa bem claro para a gente que não é um nascer do ventre da mãe. Não é isso que vai nos garantir lá com o Pai. Mas é a gente nascer no nosso espírito. A gente nascer de novo para Ele. E o que é nascer de novo para Ele? Inicialmente, tá? Como é que funciona? Inicialmente, a gente chega numa igreja, tá? Ou numa igreja, ou em alguma reunião, a gente faz uma oração de entrega. A gente faz aquela oração de entrega e a gente começa a ter uma mudança. Tá, a gente começa a ter uma mudança e é automático? Não é automático. Não é automático e leva um tempo. E a gente tem que respeitar o tempo. A gente tem que respeitar o processo. Se a gente perceber tudo que é feito, tudo que é produto que é feito, tudo que a gente faz, uma casa, tudo. Pegar um exemplo de até um prato de comida ali, uma refeição, ele tem um processo. Tu tem que primeiro pegar a panela, colocar no fogo, aí tu tem que colocar o alimento que tu vai colocar ali dentro, tem uma quantidade específica, tem um tempero, tem um tempo que esse produto ou aquela refeição vai ficar dentro daquela panela e depois ele vai estar pronto. Só que não é uma questão da gente olhar para a refeição e ela vai se materializar e vai estar pronto. A mesma coisa com a gente. A gente não vai fazer uma oração de entrega e vai sair da igreja e a gente vai estar 100% transformado. Isso não acontece. A não ser que, né, eu pelo menos não conheço, né, nenhum testemunho de ninguém que ocorreu isso. Eu fiz a oração de entrega, saí de dentro da igreja e foi tudo esquecido, o meu passado, os meus erros, os meus hábitos ruins, aquilo que queimava de mal dentro de mim, tudo passou. Não, isso não aconteceu. Isso leva um tempo, é um processo. E aqui no versículo de Gênesis 2:7 fala assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Aqui a gente tem um pequeno quadro que está explicando, tá? Ali a gente tem Deus que é vida e tinha um homem. Aqui, ó. E aí o que aconteceu? Uma queda. Já era. Qual que foi a queda? Qual que foi a queda do homem aí? Alguém vai ter que participar agora. Responda aí para mim. Quando ele pecou. Parabéns, Vitória. É isso aí, quando ele pecou. E aí o homem foi destituído de tudo aquilo, tá? Que era a promessa de Deus pra gente lá no Éden. E aí a gente perdeu. É como se a gente fosse um profissional regulamentado, vamos dizer assim, que a gente tem a nossa carteirinha, OAB, CREA, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente está lá, está habilitado para fazer tudo que a gente precisa. A gente tem uma habilitação e dentro daquilo ali a gente é habilitado para fazer tudo que a gente quiser. Só que chegou um tempo, o que a gente fez? A gente quebrou um princípio. A gente quebrou um princípio que no caso de Adão e Eva era de não comer do fruto. Não era para comer do fruto. E aí os caras foram lá, comeram e a gente está aqui hoje reaprendendo tudo aquilo que Adão e Eva tinham aprendido diretamente com Deus. Diretamente, Deus ia caminhar com eles no final da tarde para trocar uma ideia. Coisas que a gente pode fazer hoje também, ou não? Sim, a gente pode todo dia, ou no final do dia, ou no início da manhã, a gente também pode passear com Deus no jardim. Tudo é na nossa mentalização, na nossa mente. A gente vai começar, você pode fazer isso, não tem problema algum. Lá no teu quarto, de manhã, quando tu acorda, colocar um louvor e mentalizar que tu tá conversando com ele. E, mano, ele vai falar com vocês. Vai falar com vocês, não só naquele momento, vários momentos no dia. Isso que é maravilhoso. E o novo nascimento, quando a gente passa por esse processo todo, o Espírito Santo começa a mudar as coisas na gente. Porque, pensa assim, a gente se converteu, fez uma oração de entrega, e o que mudou?
fisicamente na gente? Intelectualmente? Praticamente nada. A gente não entrou lá na igreja, fez uma prova, fez um teste, leu uma apostila e saiu de lá intelectualmente melhor, sabendo mais coisas. Não, a gente não entrou lá, fez uma cirurgia física e a gente saiu de lá diferente. Muda onde? Muda no nosso espírito, no nosso coração. E é aí que está todo o pulo do gato, vamos dizer assim. A gente começa a ter essas transformações involuntariamente. Não é um negócio muito mecânico. Pelo menos para mim não foi. Eu fiz uma oração, fui para minha casa, tive uma noite de sono tranquilo, como quase todas as outras, assim, a maioria das vezes, pelo menos. Eu dormia tranquilamente. Só que algumas coisas começaram a fazer sentido dentro de mim. E o que eram essas coisas que estavam fazendo sentido dentro de mim? Naquela oração, quando eu fiz a oração de entrega, eu me comprometi a tentar praticar aquilo que eu orei. O que eu tinha orado? Entregar minha vida para Ele, viver em paz com Ele. E a gente às vezes não faz isso. Pelo menos eu não fazia até eu ter um encontro com Ele. Eu não vivia em paz com Ele. Eu não tinha um relacionamento. Deus, eu estava na minha casa, Deus estava lá no céu, e quando eu precisava de alguma coisa, eu falava com Ele. Esse era o meu relacionamento. Só que a partir daquele momento eu comecei a ter um relacionamento diferente. Eu comecei a ter um acesso diferente. Eu comecei a ter com quem falar, com quem me identificar, com quem colocar diante dele os meus erros. Porque a gente erra o tempo todo, a gente peca o tempo todo. A gente não consegue passar um dia sem cometer um erro. Só se a gente dormir o dia todo, eu acho. Mas fora isso, não. Então, as primeiras coisas que a gente acaba fazendo logo que a gente se converte, tá? O Espírito Santo vem, começa a trabalhar na nossa vida e a gente começa a pensar naquelas coisas que a gente praticava de maneira incorreta até então. Alguns usavam drogas, outros era prostituição, outros eram roubos, outros eram falar mal das pessoas, outras pessoas cometiam, né, diversos outros delitos e crimes, trair a esposa, trair o esposo, namorado e assim vai. Inúmeras coisas que a gente faz de errado até aquele momento. E aí a gente tem que botar, vamos dizer assim, colocar diante dele, né? Apesar dele saber de todo a nossa vida, cada segundo ele sabe, a gente tem que colocar para fora. Por que a gente tem que colocar para fora? Porque a gente tem que falar com ele a respeito daquelas situações da nossa vida. Porque quando a gente está verbalizando, falando, o nosso ouvido está escutando essa voz e está fazendo essa conexão e vai lá para o nosso cérebro de novo, aquela informação. E quando a gente pratica algo mais de 3.000 vezes, ou quando a gente lembra de algo mais de 3.000 vezes, ele acaba ficando lá nessa parte aqui, ó, da nossa cabeça aqui, ó, lá no nosso cérebro. E aí ficou gravado lá. É como se fosse um disco rígido, ficou gravada a informação. Mas nem sempre a gente acessa a informação conscientemente, é que nem o computador. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa aqui no computador, pouco abre uma tela, ou o antivírus fala algo. A gente não clicou em nenhuma parte do software para ele fazer aquela operação. Mas, né, inconscientemente ele fez. Assim também é a gente. Quando a gente nasce de novo, a gente começa a falar com Jesus, a gente começa a confessar aquilo que a gente começa a aprender que era divergente com aquilo que Jesus pediu para a gente ser. De vez em quando a gente está conversando com alguém numa situação e é acessado aquela informação ruim na nossa cabeça e a gente vai lá e pum, faz algo errado. E aí a gente vai jogar tudo fora, meu Deus, o que eu fiz? Agora eu pequei de novo, eu já tinha feito uma oração de entrega e agora eu joguei tudo por água abaixo? Não joguei tudo por água abaixo, porque imagina só, a gente não consegue passar um dia sem errar. A gente ia ter que estar fazendo a oração de entrega todo segundo. E não é o muito fazer, a Bíblia fala. E não é a gente repetir incessantemente as coisas, mas é a gente entender e mudar o hábito, mudar aquilo que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer. É responsabilidade de quem isso? De quem que é a responsabilidade de iniciar a mudança, de querer a mudança? Alguém, por favor, pode falar aí pra gente, para você participar um pouquinho, porque eu não quero que vocês durmam aí.
Fala alguém aí, vamos lá, quem é que não falou ainda? Apertou? Ah, É só é, falar. é não errar mais. Não erra mais. É isso aí. Quem mais? Ai, não era que responde. Quem mais quer falar? Vamos lá, pessoal. Olha só. Ali, ó, em 2 Coríntios 5,17, ele fala assim, ó, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo? Tudo se fez novo. Só que, então, por que a gente faz as mesmas coisas de antes? Porque a gente Ainda tem tem essa... influência da carne, né? Exatamente. É isso aí. A gente tem a influência da carne. E a gente tem que criar um distanciamento. E como é que a gente cria esse distanciamento? A gente tem aqui, ó, vamos supor que a carne, ele tá tudo perto, tudo próximo. E aqui a gente tem, ó, nessa minha mão aqui, ó, vou deixar aberta aqui, ó. Aqui nessa minha mão a gente tem tudo aquilo que Deus pediu pra gente, o nosso propósito, tudo aquilo que a nossa vida, que quando a gente nasceu, Deus determinou para nossa vida e ela tá aqui. E aqui tá as coisas que a gente decidiu fazer. Aqui tá as coisas que a gente decidiu fazer. Aonde a gente tem mais possibilidade? Naquilo que Deus quer que a gente faça do que no que a gente decidiu fazer. Só que o que é mais fácil fazer é isso daqui. É muito mais fácil eu fechar a mão do que eu abrir ela. Tanto é que quando a gente, ó, se eu relaxar o meu corpo, é mais fácil para as minhas mãos fecharem. É mais fácil a gente ficar assim do que a gente ficar assim, aberto para Ele. Aberto para aquilo que Ele trouxe para a gente lá na fundação do mundo. Do nosso propósito, da nossa vida com Ele. Então, o nosso dia a dia, o nosso novo nascimento, ele vai acontecer todo amanhecer. Todo amanhecer a gente vai acordar, abrir os nossos olhos e a gente vai ter que nascer de novo. A gente vai ter que fazer esse processo todos os dias. Porque a gente vai acabar errando. A dona Marley ali comentou, né, que a gente não errar mais. A gente tenta não fazer isso. Mas acaba acontecendo. Por todas essas coisas que eu falei antes ali dos nossos drives, de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida anteriormente, tá? Só que como é que a gente vai chegar nesse nível, nesse entendimento? Se eu não vejo nada, eu vou lá, entrei na igreja, fiz a minha oração, saí, não vejo nada. Eu não ganhei um cartão dizendo, olha, a partir de agora uma identidade física, eu não ganhei. E aí, como é que isso muda? Acontece algo que é através da nossa fé. É quando a gente passa a crer que aquilo que a gente orou, aquilo que foi nos ensinado naqueles breves momentos, é algo que vem de Deus e que a gente precisa se conectar de novo com Ele. Porque a gente já foi conectado com Ele e a gente se desconectou no decorrer da nossa vida. E é através da fé que a gente começa a viver aquilo que Deus trouxe para a gente. Porque se simplesmente, ó, vou dar um exemplo para vocês. Se simplesmente a gente entrar dentro de uma igreja, participar de uma reunião, de uma aula, e a gente não tomar decisões, a gente não ter fé, ou seja, o que é o fé? O firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas a gente espera. A gente não está vendo nós. Pensa que a gente passa, o tempo todo a gente age em fé. O tempo todo. É ou não é? A gente pensa assim, ó. Ah, eu vou fazer um curso, vou entrar numa empresa, ou eu vou empreender, vou abrir um negócio e vai dar certo. Mas tu não viu dar certo ainda. Não deu certo. Tu começou hoje, tu comprou alguns produtos, tu vai vender. Vou vender lá na avenida. Não sabe se tu vai vender ainda. Por mais bom que seja o produto, há vários fatores que vão interferir. Tu não sabe. Mas a gente tem um passo de fé. A gente acredita. Então a gente acredita em tantas coisas.
a gente acredita na nossa mão, no nosso trabalho, num produto, numa propaganda, no marketing, na TV, num filme, numa história, num livro, e a gente não acredita em Deus? Estranho isso, né? A gente não tem essa fé? A gente tem a fé em várias coisas, mas o que acontece? Quando algo dá errado, a maioria das pessoas tende a arrumar um culpado. E às vezes, dependendo das experiências que a gente teve quando a gente era jovem, com os nossos pais, em relação a Deus, o que as pessoas fazem? Culpam a Deus. Ah, morreu um fulano lá, um filho de alguém. Já vi isso acontecer. Ah, por que Deus tirou meu filho? Deus é culpado. Como que a gente vai julgar Deus se não existe tribunal para isso? Quem vai ser o juiz de Deus? Como Deus é culpado? Não tem como ele ser culpado. Não existe isso. Entende? Não existe, não tem como a gente culpar Deus de alguma coisa. Não há crime a ser imputado a Deus. Entende? Isso é impossível. Então Deus não é culpado de muitas coisas, ele não é culpado de nada. O problema é que a gente toma decisões, a gente anda em caminhos diferentes daquilo que ele pediu para a gente andar. Mesmo que a gente ande em fé, porque a gente pode ter fé num monte de coisa. A gente pode ter fé num monte de coisa. Mas a fé correta, como que a gente desenvolve isso? Tem um passo a passo. A gente vai fazer a nossa entrega de vida a Ele, a gente vai começar a ler a palavra dele, a meditação, por isso que o texto anterior a esse, a aula anterior a esse, era a meditação. A nossa primeira aula foi sobre a Bíblia. A gente falou ali sobre a Bíblia, sobre os textos, como é que ela é separada, quantos livros tem. Posso perguntar aí quantos livros tem a Bíblia? Alguém lembra? Não lembram da primeira aula? Ixi, lembro não. Não gravei. Ali, a nossa apostila lá na primeira aula vai estar falando lá, tem 66 livros, tá? Olha só. Mas isso não é tão importante agora, saber a quantidade de livro, de versículo, onde estão as coisas. O que é importante? A gente ter essa conexão com ele. E como é que a gente faz isso? Então, ali na primeira aula, a gente falou sobre a Bíblia, para a gente entender qual que é o nosso manual. Aqui está o nosso manual, a nossa base está aqui. Depois, na segunda aula, a gente falou sobre meditação. Está vendo o processo sendo construído? O processo construído é dessa maneira. A gente não simplesmente condensou tudo numa aula só, vamos fazer só uma aula e pronto, a gente vai sair o expert em certas coisas. É um processo. Então, primeiro a Bíblia, depois a gente lê a Bíblia e ter um tempo de meditação naquilo que a gente leu, um tempo da gente parar e pensar no que a gente está lendo. A gente lê inúmeros versículos a gente não dá conta. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Aqui em Gênesis 1, capítulo 1, olha só. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu vou... Quem sabe... Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Aqui, ó. Em Gênesis 1 fala o seguinte, ó. A criação do céu e da terra e tudo que neles se contém, tá? Esse é o título do Gênesis 1 da minha Bíblia aqui. Ele fala assim, ó. No princípio Deus criou Deus e os céus e a terra. Aí a gente tem o versículo 2. E a terra era sem forma. Vocês têm ideia de quanto tempo durou essa passagem do 1 para o 2? Já pensaram nisso? Quanto tempo durou isso aqui? Foi instantâneo? Creio que não, hein? Não foi instantâneo. Teve um processo. Oi? Até eu tava vendo, eu tava comentando esses dias até com a Daphne sobre a criação, né? Que no primeiro dia Deus criou, no segundo dia. Só que também, até uma vez, até o Thiago comentou no culto lá que é um dia para Deus é milhares de anos aqui para nós, né? Então, nem mesmo a criação foi feita só em 7 dias. Se tu for parar para pensar um pouquinho, né? É um dia para Deus, mas para nós é muito, muito tempo. Exatamente. É isso aí. Foi... aqui não está escrito, tá? Mas isso levou muitos anos, milhares de anos para se formar o versículo 2. Olha que interessante isso.
E a gente, o que a gente quer? A gente quer ir lá, fazer a oração de entrega, sair da Bíblia e tá tudo sair da igreja, tá tudo resolvido. Pá, agora eu sou uma nova criatura a partir daquela oração. Essa conquista da nova criatura, ela é constante. Ela é constante, ela é diária e ela precisa ser com passos de fé todos os dias. Não sei se vocês já sofreram esse tipo de preconceito ou já viram pessoas falando isso, mas eu já vi muitas vezes, tá? Tá em determinado lugar, o cara faz alguma coisa errada lá e os caras falam, meu, aquele magrão lá não é o cara que anda contigo lá? Vocês vivem na igreja lá, o cara tá fazendo lá, sei lá, no futebol, vamos dar um exemplo lá, o cara foi lá e deu um carrinho no cara e xingou o juiz. Aí eu falo, mano, ele vai, mas o seguinte, não é da noite pro dia. Quando a gente nasce, a gente sai caminhando? Não, a gente não sai caminhando. Olha como é que são as coisas. Em tudo tem processo, tem um tempo determinado. Mas a gente quer entrar na igreja, fazer uma oração de entrega e sair de lá e tá tudo resolvido. E as pessoas olham pra gente e acham que é assim. Quem não tá participando, indo numa igreja, quem não tá tendo esse relacionamento com Deus, acha que é assim. Acha que as coisas são instantâneas, acham que a gente vai pedir para Deus alguma coisa, vai fazer uma oração e vai acontecer da noite pro dia. Olha quantas testemunhas a gente já teve ali nos nossos grupos da igreja, de momentos de pessoas que estão precisando de oração e a igreja se levanta em oração, só que a gente, por exemplo, vamos supor que eu bote ali daqui 1h, meio-dia, eu coloco ali, pessoal, o fulano tá precisando de oração porque ele tá mal lá de saúde no hospital. E aí, todo mundo se reúne para orar, a gente ora, e a gente parou de orar ali 15 minutos depois, o cara me liga, cara, eu já tô em casa aqui, já fui curado, já tiraram toda a minha medicação e eu tô até aqui pronto para ir jogar um futebol. Não é assim que funciona. Há um processo. Deus vai lá, faz o milagre e a pessoa vai tendo um processo de recuperação. Porque o milagre não é simplesmente tirar tudo. O milagre é interromper a piora. É interromper que o estado de saúde, nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando, daquela pessoa piore. Ela vai melhorando aos poucos. Assim é a nossa caminhada em Deus. Ela vai acontecendo aos poucos. Mas o que é mais importante a gente entender? Aos poucos, mas constante. Se a gente for aos poucos e inconstante, vai levar muito mais tempo. A gente vai se ferir mais, a gente vai criar vários traumas e a gente vai passar por N situações de dificuldade. Tranquilo? Entendendo até aqui? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Renato. Oi? Eu acredito também, assim, que a gente teve esse caso do Carlos há pouco tempo, né? Que era o rapaz aí que estava à beira da morte aí e tudo mais. Uhum. E a gente orou firme lá por ele, deu tudo certo. E eu tava vendo também que, não é que você tava vendo, mas sim, tava meditando um pouquinho sobre isso e eu acho que quando a gente ora por alguém ou quando a gente precisa de alguma coisa também, muitas vezes a pessoa entra lá e pede uma oração, né? Só que tem que entender, que nem Jesus falou quando curou lá uma das pessoas, que a fé da pessoa curou ela, né? Não foi necessariamente ele. Então, muitas vezes a pessoa tá pedindo oração para alguém, mas essa pessoa ainda reluta em aceitar. Às vezes essa pessoa não basta só a gente estar orando por ela, mas ela também tem que querer, entender. Ela também tem que ter fé, ela tem que acreditar, ela tem que sentir que Deus está tocando no coração dela e abrir o coração para ele entrar, porque se ela não abrir, não vai fazer a força, né? Então, não depende só de nós, mas depende de cada um. Uhum. Queria falar, Alex? Alex, queria falar? Pode contribuir aí. Fica à vontade. Alô, tá me ouvindo? Estamos. Ah, tá. É que às vezes dá um delayzinho aí, eu não vi, não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Alô? Estamos te ouvindo, pode falar. Tá ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Cara, não, é que muitas vezes, que nem tu falou, o pessoal acha que a gente entra na igreja, sai dali e nunca mais vai errar, nunca mais vai, sei lá, até pecar, né? E partindo disso aí, a gente tem que
procurar ser exemplo, né? Isso aí que tu falou, né? É isso aí. Exatamente. Aqui nesse ponto que a gente vai falar agora, que fala sobre cruz e graça, eu já estava falando um pouquinho disso antes, tá? Que nem eu falei para vocês, eu vou falando aqui, a gente vai passando o material, tá? Porque eu não gosto muito, assim, de ler o que está escrito ali, né? Eu faço um pequeno estudo daquilo da aula que a gente vai falar e aí eu vou trazendo para vocês exemplos práticos da minha vida, exemplos práticos de outras pessoas. E simplesmente se eu falar aqui, ou ler o que está aqui, aí perde um pouco assim do sentido da gente estar conectado, né? O importante são as experiências de vocês, as minhas, aquilo que a gente aprende com os outros, aquilo que a gente aprendeu com os nossos próprios erros, né? E essa parte da apostila que é extremamente importante, que ele fala sobre cruz e graça, e é algo que a gente estava falando antes, tá? Aquela meditação que eu passei para vocês, ela tá lá em Isaías 53. Aquilo ali foi escrito muitos anos antes de acontecer tudo que aconteceu com Jesus Cristo. Muitos anos antes. E eu não sei se vocês leram todo o texto, ele fala exatamente o que aconteceu com Cristo. Toda a trajetória dele quando ele esteve ali na Terra. Quando ele veio e morreu pelos nossos pecados. Ponto a ponto, já tinha sido escrito há muito tempo atrás. E ele veio e cumpriu todos eles. Porque ele é o Filho de Deus. Ele veio para fazer isso. Ele veio para morrer pela gente. Ah, mas ele veio para morrer por todo mundo? Por todo mundo. Vou falar um negócio para vocês que às vezes eu falo e choca as pessoas, mas precisa. Isso precisa chocar. Para a gente poder ter esse entendimento do que realmente, por quem que Jesus morreu. Quando a gente fala assim, ó, morreu por todos, o nosso cérebro ele sempre vai pensar nas coisas boas. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Ele morreu por homens ou mulheres que mataram bebês. Ele morreu por gente que estrupou crianças. Ele morreu por gente que matou pais de família. Ele morreu por gente que apenas falou algumas mentiras, que enrolou pessoas em negócios. Ele morreu por todos nós. Não interessa o que a gente fez antes. Ele morreu. E se a gente entendeu isso, que o sangue dele foi colocado sobre a nossa vida, e a gente teve fé nisso, e a gente falou com ele a respeito disso, a gente está perdoado. A gente está perdoado, cara. Não interessa o que a gente fez, a gente está perdoado. E é nesse processo que, às vezes, o nosso cérebro, a nossa consciência, ela se atrapalha, porque tem certas coisas que é muito fácil a gente assimilar como seres humanos. É muito fácil. Ah, o cara lá, ele, né, ia nas baladas, fazia as paradas, se converteu, beleza. Mas aquele cara lá, ele era um assassino. Ele assassinou várias pessoas, ele era um ladrão e roubou várias pessoas. E aí? A gente, como ser humano, por isso que às vezes quando as pessoas vêm falar comigo, às vezes, determinados assuntos, eu falo, mano, é o seguinte, eu não me levo a mal, mas eu vou te falar um negócio, ó, eu não quero saber. Ah, mas cara, cara, assim, ó, se for muito importante para te falar para mim, tá? Tu pode falar, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu quero saber o que tu vai fazer daqui para frente. Não me importa. Eu, como pessoa, Deus, tu tem que falar. Tu tem que ir lá no teu quarto, fechar a tua porta e colocar diante dele. E se isso tá te incomodando demais, que tu precisa pôr para fora, fala com o teu pastor. Ah, mas eu não tenho muito relacionamento com o pastor, tu é o meu melhor amigo e tal, eu quero falar contigo. Tá, cara. Sim, ó, vamos falar então. Mas por que que eu tenho essa atitude, tá? Porque assim, cara, não interessa pra gente aquilo que o que as outras pessoas já fizeram. Não interessa se o cara já, né, ele foi um ladrão, ele foi isso, foi aquilo outro. Cara, pra mim, pelo menos, eu, Renato, não me interessa. Me interessa o seguinte, ó, cara, tu quer ter uma vida diferente. Ah, mano, eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer as coisas diferentes. Então, mano, só vamos falar daqui pra frente. Vamos falar do que a gente precisa melhorar. Vamos falar daquilo que Deus trouxe pra gente. O que é a graça dele sobre a nossa vida? O que é esse sangue derramado sobre nós? Imagina só se toda vez que a gente fizesse alguma coisa errada, ele viesse diante de nós apontando o dedo. Ah, tu tá roubando, meu irmão. Ah, tu tá fazendo isso, tá falando mal dos outros. Cara, não é assim que funciona.
E o que as pessoas, e que eu quero deixar bem claro para vocês, qual que é a grande confusão quando as pessoas falam em cruz e graça, mas principalmente em graça. As pessoas falam assim, ó, beleza, nós somos salvos pela graça, que não é algo que eu faça que vai me garantir a salvação. Então eu posso fazer o que eu quiser, aí é que está algo importante para vocês entenderem. Quando a gente realmente, presta atenção nessa palavra, realmente, sinceramente faz uma oração de entrega, e o Espírito Santo entra dentro da gente, a gente começa a se transformar por a gente deixar o Espírito Santo fazer o que precisa fazer dentro da gente, a gente não vai fazer algo diferente disso. Entende? A gente não vai ter uma constância de fazer as coisas errando conscientemente, pecando porque a gente quer. A gente não vai fazer isso. Entendeu? A gente não vai fazer. Diferente assim, ó, mas olha lá, o cara começou a ir na igreja, começou a fazer coisas erradas, saiu da igreja e tal, olha lá, isso aí é que o pessoal tá falando que é graça, é fazer o que quiser. Não, mano. O cara já tá fazendo outra coisa. Vocês entendem essa diferença? Ele não tá mais no corpo, ele não é mais parte. Entende? Ele fez uma escolha. E nós vamos julgar? Não, nós não vamos julgar. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. A gente tem que se preocupar com a nossa salvação. A salvação, ela é individual. A nossa vida com Deus, ela é individual. Mas o sistema todo, desde o sistema de educação, tudo que a gente tem hoje na Terra, tudo que é colocar tudo no coletivo. As pessoas têm que se vestir tudo meio igual, as pessoas têm que ter os mesmos hábitos, todo mundo tem que ter um carro, todo mundo tem que ter uma casa própria, todo mundo tem que ter um trabalho físico numa fábrica. Não. As pessoas têm as suas diferenças. E é tudo e o sistema, as escolas, na maioria delas, quer tratar tudo no coletivo, vai lá, aplica uma prova igual para todo mundo. E as pessoas não são iguais. Mas como é que vai fazer essa diferenciação? Tem como fazer. De diversas maneiras, tem como fazer isso. As pessoas não são iguais. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, ó, se Ele, que é Deus Todo-Poderoso, Ele te perdoa e Ele te ama por tudo aquilo que tu fez, por que a gente não faz isso também com os outros? Por que a gente não faz isso? Porque tem as questões que nem o Jason falou antes, questões da carne. E isso nos atrapalha muito, muito mesmo. Mas veja só que maravilhosa foi a decisão de Jesus. Diante de tudo, vocês sabem que, imagine, ele já tinha visto tudo que tinha acontecido até ali. E tudo que iria acontecer. E tu pensa assim, ó, ele como uma pessoa humana que estava ali, tem um momento que ele fala para Deus ali, se for possível, tu afasta esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade. E ele se levantou e continuou. Porque a conexão foi instantânea. Quando ele falou aquilo, Deus falou. Já foi dito. Já é. Essa palavra já é. Foi dito para ele. Eu creio nisso. Já é. E Jesus se levantou e foi lá e cumpriu o propósito dele. Morreu por mim, morreu por ti, morreu por gente que a gente, como ser humano, a gente vai olhar e vai dizer, cara, esse cara não merece nem comer por tudo que ele fez. Mas para Jesus não interessa o que o cara fez. Interessa é o quê? O cara fez, se arrependeu, entregou a vida para ele e vai começar a ter uma vida diferente. Mas não vai ter consequência dos erros dele? Vai ter consequência. Tem consequência dos meus erros ainda hoje? Em boa parte das coisas já nem tanto. Que foi diminuindo. Mas sempre vai ter. Tem sementes que a gente plantou. Quem conhece um pouquinho de agricultura sabe. Tem sementes que a gente planta e logo vai nascer uma árvore, só que não logo vai ter fruto. Vai ter árvore ali. E vai demorar algum tempo para ter fruto. Para a gente poder pegar desse fruto e comer e colocar a semente de novo na terra. Assim é com algumas coisas erradas que a gente fez. Infelizmente, a gente plantou uma árvore ruim e ela vai nascer uma hora esse fruto. O que vai depender é o que a gente vai fazer com esse fruto ruim. A gente vai voltar a botar ele na terra ou a gente vai queimar no fogo de Jesus? Vai depender da gente. Ou você vai pegar essa semente ruim e vai botar na terra de novo para ela dar mais fruto. Isso aí é decisão de quem? Nós. Quem tem que ter atitude? A gente. Como o Jason falou bem no início, ele falou muito bem. Ele está à porta e bate. Ele não abre a porta. Porque abrir a porta é uma decisão nossa.
é um ato nosso, é um movimento nosso. Nós temos que nos movimentar, nós temos que fazer. Entende, meus queridos? A gente tem que fazer, a gente tem que ir lá e abrir a porta. Aí ele vai chegar, vai sentar com a gente, vai cear com a gente, e aí a gente vai derramar o nosso coração para ele. E aí a gente vai ver a face de amizade que ele tem com a gente, que às vezes a gente não entende. A gente coloca ele aqui em cima como sendo alguém que a gente não consegue, não tem muito acesso. A gente tem total acesso a ele. Ele é nosso amigo. A gente aqui muitas e muitas vezes não é amigo dele. Compreendem? Tô falando demais, né? Você tem que participar um pouco mais, hein? Eu fico falando aqui. Aqui, ó, para Paulo, ele fala aqui sobre o que era o novo nascimento, tá? Oh, peraí. Aqui, ó, não, só um pouquinho. Aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês esse versículo aqui que está em Romano 8:32, a gente já está indo pro final aqui, tá? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós, olha só, não está escrito assim aqui, ó, por alguns, por o pessoal da Europa, pelo povo judeu, por os caras que têm o dente mais bonito, por os caras que têm dinheiro, pelas pessoas que... Não, ele está falando ali, ó, por todos nós, o entregou. Porventura não dará graciosamente com ele, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você sabe o que é a gente ter todas as coisas com Jesus? Vocês entendem? Isso aqui é um texto maravilhoso para a gente meditar. Para a gente ler várias vezes e ponto a ponto desse versículo pensando e fazendo perguntas para ele e colocando na nossa vida isso que está escrito aqui. Porque isso aqui é maravilhoso quando ele fala ali, ó, todas as coisas, ele não está falando algumas coisas. Ele não está falando que tu vai conhecer ele, se converter dos teus maus caminhos e tua vida vai ser meia boca. Ele não está falando isso. Ele está falando que são todas as coisas. Quando Jesus entra na nossa vida, há uma transformação em todas as coisas. Mas algo que eu quero deixar para você estar pensando é o seguinte: e nós? A gente entrega todas as coisas para ele? A gente entrega toda a nossa fé para ele? A gente entrega toda a nossa razão, a nossa emoção, o nosso sentimento para ele? Ou a gente vai fazendo isso aos poucos? A gente vai se derramando para ele aos poucos? Com Jesus, vocês podem se derramar, se entregar por completo. Não façam segmentação do relacionamento que vocês têm com ele. Tem um relacionamento de amizade. Falem com ele. Pode falar do jeito que vocês querem. Você não precisa chegar lá diante dele, dizer, fazer todo um rodeio para falar algo. Seja direto. Porque ele já sabe. Mas ele quer ouvir da nossa boca. Entende? Ele quer ouvir da nossa boca. Porque ele quer trazer sobre nós uma transformação. Sabe por quê? Porque quando ele olha para mim, olha para cada um de vocês, ele vê o potencial que a gente tem para fazer as coisas que ele quer que a gente faça. Ele não olha para a gente e vê assim, o Renato é isso, o fulano é aquilo, e ali é o limite para ele. Não existe limite para a gente quando se trata da gente se derramar para ele e viver o nosso propósito. Aquilo que ele nos chamou, aquilo que ele criou, ou como ele nos criou para a gente cumprir aquilo que ele determinou, que é a gente ir por todas as nações falando da palavra dele, e as pessoas vão se convertendo e as pessoas vão sendo batizadas. Entende? As pessoas vão sendo batizadas, vão recebendo o Espírito Santo de Deus. Através de quem? Através de quem? Quem é que faz isso? Somos nós. É através das pessoas. Olha só que legal. E olha a responsabilidade que deu Deus pra gente. Ele podia ter colocado os anjos para fazer essa parada toda. Então imagine, nós estamos na nossa casa, chega um anjo, né, gigante, abre a porta, cheio de luz, senta na nossa mesa e fala com a gente, mano, olha só, eu sou um anjo e Deus falou que tu tem que andar com ele. Cara, na hora o nosso cérebro vai dizer, mano, tamo junto. Tamo junto. Só que ele não fez isso, ele deixou pra gente essa responsabilidade. Sabe por quê?
Porque pessoas se relacionam com pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas. E é isso que ele quer para cada um de nós. Cada um do seu jeito, cada um no seu tempo. A gente não tem que fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça. A gente tem que fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. E o que ele me chamou e chamou vocês? Uma das coisas que eu tenho certeza que ele chamou eu e chamou vocês, que é para falar do amor dele para outras pessoas que ainda não sabem. Isso é a primeira coisa que ele nos chamou. Então a gente, do nosso jeito, da maneira que a gente consegue, a gente tem que trazer isso para as pessoas, porque elas precisam ser alcançadas pela graça, elas precisam se sentir amadas assim como a gente se sente amado por tudo que Jesus fez pela gente na cruz. Eu, pelo menos, eu me sinto amado todos os dias por ele. Porque eu não merecia nada. Eu não merecia uma gota, eu não merecia que cortasse o cabelo dele por minha culpa, para perdoar os meus pecados, mas ele se doou por completo. Cada gota de sangue dele foi derramada por completo para cada um de nós. E o que depende da gente? Fazer de tudo aquilo que ele fez pela gente, tomar uma atitude e fazer o que precisa ser feito. Entende? É a maior maneira da gente honrar ele, é a gente entender a preciosidade do que ele fez pela gente, toda a dor e todo o sangue que ele derramou pela gente, e a gente contribuir com ele daquilo que ele nos chamou, que é falar do evangelho para as outras pessoas, que é a gente levar as pessoas a conhecer a graça, porque foi lá na cruz, foi passando por toda aquela situação que ele derramou sobre a gente o perdão dos nossos pecados. Não foi sentado numa cadeira dizendo, não, pessoal, é o seguinte, eu sou Deus, eu vou derramar sobre vocês todos os pecados, diabo, vem aqui que eu vou arrebentar contigo e tá tudo certo. Por que não foi feito assim se ele é Deus? Porque existe um processo. Existe um tempo, existe uma maneira, existe uma forma das coisas acontecerem. Essa forma as coisas acontecem por princípios, Deus não muda e quem precisa mudar é a gente. Beleza? Espero que eu não tenha falado demais, né? Como não, falou 1 hora. Tem que ter falado bastante. Espero que tenha sido uma boa aula, que vocês tenham entendido, tá? O assunto de hoje. E o seguinte, a gente tem os exercícios aqui para a próxima aula, tá? Por que é importante a gente fazer os exercícios, tá? Como tudo na nossa vida, aquilo que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática, tá? Então, a gente precisa fazer os exercícios para a gente poder melhorar o padrão do nosso conhecimento, aumentar esse conhecimento. Porque quando a gente vai fazer os exercícios, a gente vai estar aprendendo mais uma vez. Então, a gente vai poder estar ensinando outras pessoas, às vezes até respondendo algumas perguntas, às vezes que tem aqui na apostila, as pessoas fazem pra gente. Tipo, o que é nascer de novo, cara? Que eu vi teu pastor falando lá, aquele dia que eu fui na igreja a primeira vez lá. Ele vai saber explicar, porque tu já treinou isso. Quanto mais a gente treina, mais a gente aprende. Um esportista, qualquer pessoa que pratica um esporte de alto nível, o cara vai lá, por exemplo, no caso de futebol, basquete, vôlei, no basquete o cara vai lá e arremessa 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes aquela bola lá, para ele fazer alguns pontos durante uma partida. Então a gente precisa fazer da mesma maneira, a gente tem que ir lá fazer os exercícios, porque não são exercícios longos, são poucas perguntas, a gente já colocou poucas, para que vocês possam ter um tempo de estar estudando a aula, mas também estar fazendo exercícios. Eu também entendo que tem muitas pessoas que não gostam de falar, tá? Mas deixa eu falar um negócio para vocês. É aqui nesse ambiente, é no ambiente lá da igreja, é junto com a gente que vocês podem falar. Vocês não precisam ter medo ou vergonha. Ninguém aqui está para julgar a maneira que vocês falam ou o jeito que vocês vão se expressar. Fiquem tranquilos. Ninguém aqui é julgador. Ninguém aqui está para olhar e dizer, o cara fala melhor, fala pior, fala de um jeito, fala do outro. Não, fala do teu jeito. Que é assim que as coisas vão acontecer no dia a dia. As pessoas que se relacionam com a gente se relacionam por causa do nosso jeito, da maneira que a gente fala. Entende? Então, faça os exercícios e contribua para as pessoas próximas a você. Ok?
Queria agradecer vocês. Se tiverem mais alguma pergunta, alguma questão que não ficou bem clara aqui, vocês podem estar fazendo ali no grupo, ou mandando em particular, ou falando com o próprio pastor, a pastora, que também estão aí para nos auxiliar, tá bom? Queria agradecer vocês todos aí pela paciência. Tenham um maravilhoso dia, um ótimo final de semana para vocês aí, para a família de vocês. E nos encontramos aí na próxima aula, ok? Deus abençoe vocês. Ah, só um pouquinho. Pera aí, não vou embora, pera aí. Quem é que vai fazer a oração para finalizar hoje? Antes que a gente desconecte aqui. A Sheila fez para iniciar. Na outra aula eu falei que a gente ia ter voluntários aí. Quem é que quer encerrar para a gente com uma oração? Deus, obrigado por este momento abençoado, por este aprendizado que nos deste, por tua graça, por tua misericórdia, por teu sangue derramado, Pai. Que saibamos todos os dias falar de ti com intrepidez, Pai, com ousadia, para te alegrar todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Fabiano, pela contribuição. Viu, pessoal? É só derramar aquilo que está no nosso coração. É só a gente orar do nosso jeito. Não há jeito certo ou errado. Ao nosso jeito. Tá bom? Amém. Fiquem com Deus. Alguém falou? Ah, tá. Achei que alguém tinha falado. Fiquem com Deus, então. A gente vai encerrar aqui. Se tiver mais alguma pergunta, você pode mandar particular ou no grupo ali, se for uma questão que vai ser pertinente a todos. Beleza? Deus abençoe. Até a próxima aula. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.